Amados irmãos, hoje nós vamos começar nossa série, então, série bem esperada, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Nós vamos mais uma vez baixar as luzes, vamos assistir um pedacinho do vídeo, um trailer, um teaser, e depois entraremos na mensagem. Se você não tem um livro ainda, você pode conversar comigo depois. Nós vamos encomendar. Não tem mais, já esgotou. Nós vendemos umas 5.000 cópias, ou mais ou menos. Exagero. Uma pessoa me disse que tem um abrigo aqui. Não, sinto muito. Não temos mais o abrigo aqui. Talvez eu possa fazer algum trabalho para o senhor em troca de uma boa noite de sono. É que eu tô precisando mesmo. Não fazemos mais esse tipo de coisa por aqui também. Eu sou um cara decente. Por favor, eu só tô procurando um trabalho honesto para conseguir algum dinheiro. Pode me ajudar? Eu sinto muito. Eu não posso ajudá-lo. Eu gostaria, mas não posso. Tá tudo bem, pastor? Eu tô achando que não. As coisas não vão muito bem na cidade. As pessoas pararam de vir à igreja. Eu achei que as pessoas precisassem mais de Deus quando as coisas vão mal. É verdade. Mas tente explicar isso a elas. É o seu trabalho, não é? Olha, eu tenho muito trabalho a fazer. Boa sorte e espero que encontre trabalho. E eu sinto muito. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, como Deus quer que seja. 1 Pedro, capítulo 5. Mas quem é você? Eu sou só uma ovelha. Como, meu irmão? Eu sei que está com fome. As pessoas da cidade estão famintas, mas não é de comida que precisam. Do que elas precisam, então? A Bíblia diz que devemos desejar, como meninos recém-nascidos, o leite racional sem dolo, para que por ele cresçamos para a salvação. A Bíblia? Essas pessoas precisam de dinheiro, de empregos e de um futuro financeiro. Deus diz que não devemos ser gananciosos e sim ajudar com boa vontade. Estender a mão, servir. Como servir a Deus paga as suas contas ou ajuda a construir uma segurança financeira? Não quero ofender, mas dá uma olhada em você. Será que não é mais importante garantir o seu lugar ao lado dele, como ele quer que seja? Senhoras e senhores, embora eu seja grato por tê-los aqui hoje, eu tenho mais notícias. O banco vendeu o prédio da igreja a um grupo de investidores. E é com tristeza que eu digo que vão nos tirar daqui semana que vem. Esse será meu último sermão. Pelo que eu entendi, esse templo será demolido e uma nova igreja será construída em outro lugar. Mas, como muitos de vocês sabem, minha perda pessoal prejudicou minhas responsabilidades de pastor. Então, quando o novo templo for construído, eu não serei mais o seu pastor. Vamos orar agora. Senhor Deus, por favor, nos ajude a entender. Eu andei pensando. Se eu morrer dentro dos próximos dias, o que é provável que aconteça, eu gostaria de ter o prazer de poder dizer minhas últimas palavras em um lugar como esse. Eu não sei exatamente o que faz de um homem menos digno de salvação do que o outro. Vocês sabem? Eu tô na cidade há alguns dias tentando encontrar trabalho e durante esse tempo todo eu não ouvi nenhuma palavra de conforto ou compaixão a não ser do seu pastor.
que disse que sentia muito por mim e que esperava que eu encontrasse trabalho em algum lugar. Eu entendo que vocês não possam parar suas vidas para arrumar trabalho para os outros. Mas o que sinceramente me intriga é o que significa seguir Jesus. Vocês sentam em uma igreja e falam sobre Jesus, cantam música sobre ele, mas vocês querem mesmo dizer que sofrem e se negam da mesma maneira que ele fez? Estou mesmo seguindo o exemplo dele? Ele teria considerado a demolição de uma igreja para que fosse construído um cassino no lugar. Ele teria sido subornado por políticos corruptos e teria publicado fotos comprometedoras em seu jornal. Ele teria usado os seus dons divinos para desviar os jovens. Ele colocaria os outros na rua por causa de uns trocados. Ele teria abandonado sua congregação e sua comunidade na hora em que mais precisassem por causa de seus problemas pessoais. Como seria o mundo hoje se todos tentassem fazer o que Jesus fez? Que lição aprendemos aqui? Quando vocês estiverem lidando com as decisões mais difíceis da vida, façam uma simples pergunta. O que faria Jesus? O que? Ainda tem pulso. Alguém chame o médico. Uma pessoa me disse que tem um abrigo aqui. Ah, não. Sinto muito. Não tem pulso. Alguém chame o médico. Amém. Glória a Deus. Queridos, é com temor e alegria ao mesmo tempo que nós abrimos a série Em Seus Passos, o que faria Jesus nessa noite. Digo com temor e tremor porque diz respeito a mim também, a todos nós. Deus tem nos abençoado grandemente, mas junto com as bênçãos, nós sentimos também o peso da responsabilidade. Deus não nos chamou para sermos uma igreja qualquer. Deus nos chamou para ser a sua igreja. Ele chamou a mim e a você para sermos seguidores dele. Para pensarmos como ele pensava, agir como ele agia e proceder como ele procedia. E quanto mais a volta de Jesus se aproxima, mais isso pesa sobre os nossos ombros. Quem é crente há um certo tempo e lê a Bíblia e ora todos os dias, sabe do que eu estou falando. Vai ser uma série muito bonita. Posso garantir para os irmãos. Vai ser uma série muito encantadora. Vai ser algo maravilhoso. Mas eu posso garantir que vai mudar a sua e a minha vida para sempre. Para sempre. Nós nunca mais seremos o mesmo. Nunca mais. Nunca mais.
Então, se você ainda não conseguiu o livro, me procure. Se você não puder adquirir, nós conseguiremos para você, sem qualquer custo, para que você não fique de fora. Nós queremos que você seja abençoado também. Nós vamos abrir a série hoje com o tema Vivendo a Maneira de Jesus. Eu não posso dar todos os detalhes do livro, porque o livro você vai ler, você vai meditar, vai refletir, vai orar sobre ele, vai ter muitos detalhes que não cabe a mim transmitir aqui, mas muita gente já conseguiu o livro, já está lendo, já está sendo abençoado. Então, Vivendo a Maneira de Jesus. Você já parou para pensar sobre a vida de Jesus? Como ele vivia? Como que ele se relacionava com o Pai? Como que ele se relacionava com as pessoas? Com os pobres, por exemplo. Com os enfermos. Com as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Eu sei que nós vivemos em dias de grande idolatria. Um dos maiores deuses da humanidade hoje é Elon Musk, outro é Bill Gates, outro é Warren Buffett, sem falar do pessoal aí da internet, né? Estou falando de gente que tem dinheiro no bolso, que nem dizia meu pai. E essas pessoas são veneradas, adoradas, pessoas que têm um corpo perfeito, são musculosas, que são famosas, que vestem marcas, são admiradas. E os cristãos têm se curvado diante dos falsos deuses deste mundo. Deuses de pedra, de barro, de bronze, deuses que estão prestes a sucumbir. Mas Cristo nesta noite nos chama de volta para olharmos para o Monte Calvário, para observarmos o espetáculo horrível da cruz, para que nós possamos ter um ponto de partida para a nossa vida. E tendo dito isso, queridos, eu quero entrar mais já na questão mesmo do conteúdo do livro. E a história, ela vai acontecer em uma cidade chamada Raymond, nos Estados Unidos. E uma cena muito parecida com essa que nós vimos está registrada no livro. E o que estava acontecendo ali exatamente em Raymond? O que estava acontecendo é que a igreja havia se esfriado. O amor havia esfriado. As pessoas estavam vivendo para si mesmas. Os ricos não se importavam com os pobres. A primeira igreja de Raymond era uma igreja bonita. Era uma igreja de ricos. Era uma igreja pomposa. Tinha um ótimo pastor. Tinha um pastor que sabia pregar. Sabia elaborar um sermão, sabia entregar o sermão. E as pessoas se sentiam orgulhosas por ter aquele pastor. Até que um dia entrou uma pessoa, como essa que nós vimos no filme, e mudou o curso da história daquela igreja. E, queridos, eu gostaria muito mesmo, eu quero conversar com os irmãos nesta noite, gostaria muito, e eu sei que Jesus, ele já entrou em nosso meio.
E ele tem um desafio para nós. E o desafio é esse. Em seus passos, o que faria Jesus? E eu gostaria que, a partir de hoje, todos nós, começássemos a matutar nessa questão, a pensarmos mais nesta questão. Se Jesus estivesse no meu lugar, amanhã às 3 da tarde, o que ele faria? Se Jesus entrasse na minha casa e abrisse a geladeira e visse aquela geladeira repleta, o que ele faria? Aquela despensa repleta, cheia, abarrotada, o que ele faria? Se ele abrisse aquele guarda-roupa, aquela sapateira, o que ele faria? Mas, pastor, a minha vida é um pouco mais dura. Eu acordo cedo segunda-feira e eu trabalho pesado o dia inteiro. Mesmo assim, se Jesus estivesse no seu lugar, o que ele faria? Eu gostaria que essa questão começasse a permear todo o nosso ser, desde o alto da cabeça até a planta do pé. Porque só assim nós teremos um cristianismo autêntico. Só assim nós teremos cristãos relevantes. Só assim o nome de Cristo poderá ser glorificado. Pastor, mas aí vai estragar meu castelo de areia. Eu não quero que Cristo entre a este nível na minha vida. Eu quero tomar minhas decisões sem pensar em Jesus. Aí é uma outra questão. Mas nós queremos suplicar diante de Deus que todos nós possamos, de alguma maneira, começar a nos familiarizar com essa ideia, o que Jesus faria. E vamos buscar lá na Bíblia, por exemplo, houve um dia que o barco estava indo a pique, estava naufragando. O que Jesus estava fazendo? Houve um dia que faltou pão para a multidão. E todos estavam desmaiando de fome. O que Jesus fez? Um dia trouxeram uma mulher e começaram a acusá-la diante de Jesus. E eles estavam com umas pedras manilza, daquelas de matar elefante. O que Jesus fez? Podemos continuar, irmãos? Amém? Então, é por isso que eu gostaria de mais uma vez incentivar você a não deixar de ler o livro e não perder nenhum dos sermões da série. Nós vamos para o nosso primeiro tópico. Não temos hoje telão nem nada por falta de internet. Mas, na época de Jesus não tinha nada disso, então o que Jesus faria? Vamos lá então, conhecendo a cidade de Raymond e seus habitantes. Eu já dei alguns hints, algumas ideias de como que era a cidade. Era uma cidade, digamos, com uma boa qualidade de vida. Tinha uma igreja no centro, que era a igreja dos ricos.
vocês vão descobrir que lá havia também um local mais retirado chamado retângulo, mas não é o retângulo mineiro. Perdão, é o triângulo mineiro. Então é chamado retângulo. E o retângulo tem muito para dizer nessa história. E como vocês devem imaginar, a primeira igreja de Raymond não sabia o que acontecia no retângulo, que era uma área onde os pobres habitavam, onde os menos favorecidos habitavam, onde o álcool na época era o grande vilão, a droga nem existia ainda. O pó é um fenômeno dos anos 70, 80, não existia anteriormente. Então, era uma cidade que precisava de uma revolução espiritual e Jesus estava chegando para que isso acontecesse. E eu gostaria de perguntar aqui, quantos acreditam que Deus pode mudar a região aonde nós moramos? Queridos, eu creio muito que Deus vai levantar uma igreja muito forte nessa região. Em todos os sentidos. Para abalar os portões do inferno. Para declarar que Jesus Cristo é o Senhor dessa região. Para que o nome de Cristo seja glorificado. Para que as pessoas saibam que o evangelho que nós pregamos é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que se arrepender. Para que todos saibam que o evangelho ainda regenera o mais vil pecador. Independente de onde a pessoa tenha caído, o evangelho pode trazê-lo de volta a Cristo. Como qualquer cidade, essa cidade então, a de Raymond, ela tinha os seus problemas, ela tinha os seus dilemas, ela tinha as suas necessidades, e assim como os personagens do livro, nós também, amados, vivemos em um mundo repleto de desafios, repleto de problemas, repleto de dificuldades e questões éticas. Na comunidade onde nós estamos localizados, existe também um clamor por amor, existe um clamor por compaixão, existe um clamor por uma ação transformadora. Eu creio que a maioria da igreja sabe que 3 semanas mais ou menos atrás, a última casa da rua, o vizinho tirou-se a própria vida. E a irmã dele estava aqui hoje conosco, ela está cada dia mais próxima da igreja. E ela tem falado o quanto a igreja tem sido importante para ela nesses dias. E antes também, quando ainda nada havia acontecido. Mas eu gostaria de dizer para você, querido irmão e irmã, nós não devemos pensar que as pessoas que estão fora da igreja, elas não sentem fome e sede de salvação. Nós não devemos imaginar que o mundo lá fora não anseia por conhecer esse bendito Salvador que você conhece. Por conhecer essa palavra que você tem dentro do seu coração. E a nossa luta aqui vai ser essa, de nós levarmos essa palavra, levarmos essa semente, de nós falarmos de Jesus a ponto que essa região seja saturada pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. O pastor Maxwell, então, que é o pastor daquela igreja fria, uma igreja que até tem muitos talentos, mas que é indiferente, que não tem importância na sociedade. Então, depois de todos os acontecimentos, ele nos lembra o seguinte: a maneira como vivemos nossa fé
Eu vou falar com bastante calma. A maneira como nós vivemos nossa fé tem um impacto direto nas vidas das pessoas ao nosso redor. Eu poderia me manter aqui e falar só sobre isso o resto do tempo que temos. Não existe verdade maior do que essa. A maneira como vivemos nossa fé não é a nossa vida. A vida, cada pessoa vive a sua própria maneira. Agora, a fé é outra questão. A maneira como nós vivemos a nossa fé tem um impacto direto nas vidas das pessoas ao nosso redor. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Tem, irmãos. Tem. Tem. E aí, veja só, eu vou usar uma ilustração aqui. Se nós tivéssemos, por exemplo, aqui um jardim e um belo pé de rosas, com rosas desabrochando, e batesse um vento aqui, o que aconteceria? O odor daquelas rosas exalariam aqui nesse ambiente. E assim é a nossa fé. Assim é a nossa vida de fé. Pastor, mas você não sabe, o pessoal anda até me esmagando. Mas a rosa, irmão, quanto mais esmagada, mais perfume ela solta. Mas pastor, o inimigo está me atrás, então quanto mais perfume ela exala. Então, queridos, se alguém puder desligar esse ventilador, por favor, eu vou agradecer. Porque já ligamos o ar para termos mais silêncio. Então, queridos, resumindo, e eu gostaria que isso ficasse gravado em nossos corações. A maneira como vivemos nossa fé tem um impacto direto nas vidas das pessoas ao nosso redor. E eu vou concluir esse tópico dizendo assim, Deus quer usar poderosamente a sua vida. Deus quer usar você para impactar outras vidas. Deus quer, Ele deseja, Ele conta com você. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, você é um escolhido de Deus, e não importa onde você estiver, Ele quer usar a sua vida. Amém? Em segundo lugar, queridos, vamos falar sobre o desafio transformador, aonde entra o que faria Jesus. Então, o pastor da igreja, chamado Henry Maxwell, ele não apresentou apenas uma pergunta, ele apresentou um desafio transformador. E eu para um pouquinho mais para, mais uma vez, frisar. Não é apenas uma pergunta. É um desafio. Jesus não está nesta noite perguntando para você, o que você faria? Ou o que eu faria se eu estivesse em seu lugar? Ele está nos trazendo um desafio. Um desafio que vai, a princípio, durar 12 semanas, mas que depois vai perdurar o resto da vida. E quer você esteja lá 3 horas da manhã, acordado na sua cama, sozinho, sem ninguém ao seu redor, quer você esteja viajando lá no interior ou para uma outra capital, sem ninguém ao redor, e você vai dizer assim, o que Jesus faria se ele estivesse aqui agora em meu lugar? E você saberá a resposta. Então, não é uma pergunta, é um desafio. E, de fato, o pastor convida a sua congregação a pensar em cada situação
o que Jesus faria no meu lugar. Deixa eu perguntar aqui para os irmãos, é uma das partes do livro, você vai encontrar lá. Vamos supor que você fosse presidente da CPTM. Bom cargo, né? Bom salário, bom escritório, bons assessores, cafezinho, um bom VR. Mas, de repente, você descobrisse que a CPTM ela tem uma prática de política corrupta. O que você faria? Você é o presidente da empresa. Você tem os diretores acima de você. Você ficaria quietinho para manter o salário? O que você faria? Então, queridos, nós estamos tratando de questões que vão alcançar a nossa vida como um todo. E essa pergunta, amados, ela nos leva a considerar o seguinte: cada uma das nossas ações precisam ser consideradas à luz do exemplo de Cristo. Cada uma de nossas ações precisam ser consideradas à luz do exemplo de Cristo. Pastor, mas esse trabalho que eu estou fazendo aqui em cima no forro, ninguém vai ver. Vai ficar escondido. Eu tenho um amigo que é um excelente profissional de obras pesadas. E ele me contou que eles estavam fazendo uma grande concretagem, uma obra federal muito grande. E havia ali as técnicas corretas de engenharia e os procedimentos que eram proibidos. E como, digamos, debaixo, ou melhor, sobre a estrutura metálica viria o concreto, ele pensou, vou fazer um gato aqui. E fez. Crente, membro da minha igreja. Eu não era pastor ainda, eu era criança. E a engenharia reprovou o projeto, irmão Eli. E tiveram que quebrar tudo para ser refeito. Sabe o que aconteceu? Chamaram o irmão no escritório. Olha que vergonha. Nós descobrimos o que você fez. Pastor, mas estava concretado, pastor. Estava concretado. Pois foi desconcretado e foi revelado o mal feito. Então, o que Jesus faria se ele estivesse concretando aquela obra? Então, voltando novamente à linha de centro, cada uma das nossas ações, elas precisam ser consideradas à luz do exemplo de Cristo. Mas para nós sabermos disso, nós temos que ler os evangelhos e ver como Cristo agia, como Cristo falava. Lembrem-se que os fariseus, eles andavam em cima dos calcanhares de Jesus para ver se podiam encontrar uma mentira em sua boca. Para ver se encontravam um errinho, uma falha. 3 anos e meio de escrutínio. Era um verdadeiro lava-jato nas canelas de Jesus. Mas nunca encontraram. Então, amados, nós somos convidados, através de tudo isso, a colocar em prática. Depois dessa análise, os ensinamentos de amor. A colocarmos em prática a compaixão. A colocarmos em prática a justiça.
a colocarmos em prática o exemplo de serviço que Jesus nos deixou. O que Jesus fazia todo o tempo? Sim, ele pregava o Evangelho. Mas além de pregar o Evangelho, o que ele fazia? E isso tem uma relevância incrível para nós. Observe, para concluirmos esse tópico, isso não é apenas uma reflexão abstrata, mas uma chamada ou um chamado a uma ação concreta em nossas vidas diárias. Pastor, é tudo suposição que o senhor está falando aí, não é verdade? Não. É um talvez, né? Um maybe, um perhaps em inglês, né? Não. Não. Não é abstrato, irmãos. Pastor, mas é que o senhor é muito fleumático. O senhor é fleumático que exagera, Márcio? Quem é que exagera? Não, é o sanguíneo, né? Que é exagerado. É que o senhor é sanguíneo, você está exagerando as coisas. Tipo assim, o promotor e o advogado. O promotor disse que o cara estava com um facão desse tamanho assim para matar o cara. Já o advogado, né, maior, disse que era um canivetinho desse tamanho. O senhor está exagerando, né, pastor? Não, não estou exagerando, irmãos. Nós estamos falando palavras de um são juízo, como disse Paulo diante do governador Félix. Terceiro lugar, o impacto nas decisões pessoais e profissionais. Nem todos aqui ainda trabalham, mas todos aqui são seres humanos, têm uma vida, alguns são casados, outros solteiros, outros querem se casar, e assim por diante. E a questão continua a mesma. Essa reflexão, ela nos leva a questionar nossas escolhas, desde as nossas decisões pessoais até as nossas decisões profissionais. Ela alcança o todo. O todo. O todo. Os membros de igreja enfrentam, e nós sabemos disso com toda certeza, não temos dúvidas, nós somos seres humanos também, enfrentam dilemas éticos e morais no seu dia a dia, não é verdade? Estou atrasado, esse sinal vermelho aí. É uma questão ética, não é? Por quê? Se ela não... não apenas ética, mas financeira, se o guarda vê. Então, nossa, mas esse carro tem um motor tão potente, irmão, e eu estou atrasado, eu preciso chegar para esse compromisso. Então são questões éticas, são questões que Jesus naturalmente precisa ser perguntado. Senhor, se tu estivesses em meu lugar, o que tu farias? Ou quem sabe você, Enoque, está soldando uma estrutura, um telhado, que tem um risco de cair. O que você vai fazer, Enoque? Se fosse Jesus, com quantas polegadas ele faria essa estrutura? Mas, pastor, eu estou só fazendo comida para minha família. A pergunta é, Jesus faria com amor ou faria com ódio? Pastor, mas aqui na igreja eu só ajudo a controlar as crianças e tal. E a pergunta continua a mesma. O que Jesus faria em seu lugar? O que Jesus faria em seu lugar? Mas, pastor, eu sou apenas uma pessoa que cuida dos meus filhos lá na minha casa. O que Jesus ensinaria para os seus filhos se ele estivesse no seu lugar? O que ele deixaria eles verem na televisão?
que ele deixaria eles conversarem? O que eles deixaria eles jogarem? Jesus, ele deixaria, por exemplo, os filhos à mercê da babysitter eletrônica? Olha, esse celular é uma bênção. Você coloca na mão das crianças e você, esquece. Eu sou pai há 2 meses, irmã Nilza, olha só. Sou o que menos tem pecado aqui. Quem aqui é pai há mais de 2 meses já tem mais pecado que eu. Estou brincando. Mas os irmãos concordam comigo que é uma decisão ética? Concordam as mães, principalmente? Concordam comigo que não é fácil colocar o telefone e deixar rolar? Não é fácil. Quem tem filhos adolescentes, jovens, não é fácil deixar eles na vibe deles e dizer, meu filho está dentro de casa, não tem perigo de alguém atorar o braço dele, roubar o relógio, nem nada e tal, está seguro. Será que está seguro mesmo? Será que está? Talvez está correndo mais perigo do que se estivesse lá na rua. Então, irmãos, talvez você esteja assim dizendo no seu interior, pastor, eu achei que o senhor vinha com uma série, assim, com um vocabulário, com umas estruturas de pensamentos que iriam arrebatar a igreja. Não vai ser assim, irmãos. Nós estamos aqui para conversar. Nós estamos aqui, irmãos, para deixar o Espírito Santo agir em nossos corações. O Gilson não vai falar nada aqui. Quem vai falar vai ser Jesus. Vai ser o Espírito Santo, vai ser a palavra. E olha, vou falar para os irmãos, não tem chave de ouro. Não tem chave da casa própria. Não é que Jesus não possa dar, ele pode. Pode até 10 casas, se ele desejar. E tal, mas a questão ela é muito mais elevada que isso. É muito mais elevada, irmão Eli. A questão é sobre a vida eterna. É sobre o que Cristo faria se ele estivesse em nosso lugar. Então, veja só, as pessoas ao nosso redor enfrentam situações onde precisamos escolher entre o caminho mais fácil e o caminho mais difícil. E aí é que surge a questão ética. Porque vamos supor que você precise ir para Campinas. E um caminho demora 1h30, o outro demora 1 hora. Qual que você vai escolher? O caminho mais curto, não é verdade? Correto. Só que vamos supor que o caminho de 1h30, ele tem uma estrada melhor. E não tem radar. Não tem guarda. O caminho de 1 hora, ele é mais curto, mas é uma estrada tortuosa, sinuosa, tem guarda e tal. E o de 1h30 não tem tudo isso. Se você for por lá e dar uma fechadinha no olho, então o dilema surge aonde, irmãos? Quando nós temos que fazer uma decisão ética. E eu estou falando a palavra ética aqui, mas entenda como espiritual. Espiritual. Entende? Então, o caminho mais fácil, o caminho mais rápido, nem sempre é o melhor caminho. Os irmãos me entendem? Veja só, ao seguirmos os passos de Jesus, as nossas decisões devem refletir o seu amor, a sua graça e também o seu exemplo. Você pode ser o Ayrton Senna no volante. Você pode ir daqui a Campinas em 40 minutos. Mas isso não faz muita diferença. A questão é que a sua vida precisa refletir o exemplo de Jesus. Você pode dirigir tão bem quando dirigia Ayrton Senna,
mas se o caminho daqui para Campinas é 1h30, é 1h30. Amém, irmãos? Amém. Último lugar, aplicando o desafio hoje, um chamado à ação. Assim como aqueles habitantes da cidade de Raymond foram desafiados a viver de acordo com a pergunta, o que faria Jesus? Nós, hoje, também somos convocados a fazer o mesmo. Ouça-me, por favor. Esse desafio, amados, não é apenas uma teoria, mas uma oportunidade de sermos agentes de mudança positiva em nosso mundo. Pastor, quer dizer então que depois de ler o livro tal, então você é um cidadão perfeito? Se possível, amém. Mas isso não é tudo ainda. Esse bairro, essa região, essa igreja, daqui a 1 ano, vai ter que ser bem melhor. Os irmãos concordam comigo? Se nós estudarmos esse livro, viermos à igreja, orarmos, ouvirmos os sermões e tudo mais, e daqui a 1 ano o bairro continuar igual, irmãos, a igreja continuar igual, nós perdemos o nosso tempo. Eu sei que os irmãos conhecem igrejas que não crescem, bairros que não prosperam, famílias que não prosperam, mas aqui não vai ser assim. Aqui, irmãos, Cristo vai ser honrado através da nossa decisão, através desse desafio, queridos. E aquilo que nós temos visto acontecer, como por exemplo, hoje de manhã. Digo isso com toda reverência para a honra e glória do nome do Senhor. Mas aqueles que puderam estar de manhã viram como estava essa igreja. E o que é isso, irmãos? É a presença de Jesus. É Jesus, Enoque. É Jesus trabalhando, é Jesus agindo, é Jesus transformando, é Jesus usando pessoas, é Jesus usando vidas. São pessoas que estão comprometidas a deixar Jesus fazer aquilo que elas deveriam fazer. Pessoas que antes de tomarem suas decisões, elas têm dito, o que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar? Ainda mais, queridos, ao vivermos de acordo com o exemplo de Jesus, nós estenderemos sua luz, estenderemos o seu amor e a sua graça a todos que estão ao nosso redor. Eu nunca falei isso aqui e hoje eu vou falar com muito respeito, mas eu sempre falava muito lá nos Estados Unidos. Eu sempre dizia, olha, querido irmão, querida irmã, com todo respeito a você, muito obrigado por estar aqui. Mas deixa eu falar para você, se essa igreja não está fazendo bem para você, não fique. Vá embora, por favor, procure uma igreja melhor. Porque você não deve ficar numa igreja que não está promovendo o seu crescimento pessoal e espiritual. Os irmãos concordam comigo? Amém. Por que nós deveríamos, irmã Gabriela? Imagina, 1 ano, 2 anos, Carlos, 3 anos, 20 anos, uma vida. Uma igreja que não está trazendo edificação para as nossas vidas. O pastor é um mala sem alça. O que você pode fazer de melhor? Procurar uma igreja onde o pastor se preocupa, onde a igreja ora, onde os irmãos vivem a palavra, onde o Espírito Santo se manifesta, onde os crentes estão comprometidos, onde as pessoas, antes de até mesmo de falar, elas dizem, o que Jesus falaria se ele estivesse no meu lugar? Então, eu gostaria de frisar isso aqui com todo respeito, irmãos, não quero que ninguém saia da igreja, por favor. Mas se a Igreja Batista Memorial em Interlagos não estiver sendo uma bênção na sua vida, não perca tempo. Conselho de amigo, não perca tempo, procure uma igreja boa. Procure uma igreja boa. Uma igreja onde você vai ser abençoado, onde a palavra vai ser pregada e vai gerar frutos na sua vida. Mas deixa eu falar para você, nós queremos ser essa igreja. Nós estamos comprometidos. Amém, Josué? Por favor, não subestime isso que eu vou falar agora. Cada decisão, grande ou pequena,
pode ser uma oportunidade de nós refletir a imagem de Jesus e glorificar a Deus. Convido os irmãos para nós estarmos em pé. E nós vamos para a nossa aplicação. Queridos, hoje nós somos inspirados por um grande desafio. Lembre-se, não é uma pergunta, um grande desafio. Irmã Fátima, em seus passos, o que faria Jesus? Essa pergunta nos convida, querido, a vivermos como Jesus viveu, amando, servindo e transformando o mundo ao nosso redor. Lembre-se, a nossa vida, ela é cercada por decisões que moldam a nossa jornada espiritual. Cada decisão, cada pensamento, cada ideia, cada atitude, cada gesto, tudo, absolutamente tudo, molda a nossa jornada espiritual. Queridos, que possamos abraçar esse desafio como uma oportunidade de vivermos como verdadeiros discípulos de Cristo, deixando que a sua luz brilhe através de nós. E que em tudo o que fazemos, possamos sempre antes responder a pergunta: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Amém. Quero convidar você a fechar seus olhos. O louvor pode se aproximar. Nós vamos ter um minuto de reflexão. Não gostaria que você aceitasse o desafio sem refletir? Pastor, amanhã é segunda-feira, pastor. E aí o bicho pega. E aí vem a terça, e daí nós já estamos chegando quase no fim do mês, pastor, tem as contas para pagar e tal. O que Jesus faria? O que Jesus faria? Então, pastor, eu tenho uns pepinos para resolver, umas broncas para acertar e tal e tudo mais. O que Jesus faria? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, somos meros seres humanos, mas temos plena convicção e ciência daquilo que o Senhor está falando aos nossos corações nesta noite. Nós não te aceitamos de brincadeira, Senhor. E o Senhor também não nos chamou de brincadeira. Não saímos de nossas casas também, Senhor, simplesmente para ir a outro lugar. Viemos aqui com o nosso coração aberto e sequioso para ouvir a Tua palavra. E nós temos certeza que Tu tens falado conosco, Senhor. E a partir deste momento, muitas pessoas estarão assumindo esse compromisso de, antes de tomarem qualquer decisão, perguntarem a si mesmas: o que Jesus faria se estivesse na minha posição? O que Ele faria se estivesse no meu lugar? O que Ele faria se estivesse experimentando a alegria que estou experimentando ou a dor que eu estou sentindo? E Pai, nós oramos para que isso tudo venha cooperar com o nosso crescimento, venha cooperar com a nossa cura, venha cooperar com a nossa restauração, Senhor. Venha cooperar com o plano que Tu tens para nós. Nós não temos dúvida que o Senhor tem um plano com cada um de nós.
E nós queremos, Senhor, viver essa vida, viver esse plano, Senhor, participar dessa jornada. Senhor, será uma jornada maravilhosa, será uma jornada de desafios, será uma jornada de dificuldades, mas de grandes vitórias. E, Senhor, muitas coisas que estão retidas, nós sabemos que vão ser liberadas. Muitas coisas que estão enroscadas, Senhor, serão liberadas. Coisas que estão embargadas há tempo vão ser desembargadas. Senhor, nós sabemos e temos plena convicção que através dessa série de sermões, grandes milagres, o Senhor vai operar, Senhor, primeiro em nossa vida, Senhor. Depois em nossa família, Deus. Depois em nossa igreja e na nossa sociedade ao redor. E, Senhor, nós nunca mais seremos o mesmo para sempre, em nome de Jesus. Amém.